É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 64, Introdução ao Desenvolvimento de Pacotes. Eu sou o Ben David e para vocês terem acessos a mais detalhes, não só sobre essa, mas dentre outras videoaulas, acesse a página do curso bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, curso R. Em curso R vocês têm o acesso ao módulo intermediário, que é o módulo da presente videoaula. Aqui no módulo intermediário você tem toda a descrição básica sobre esse módulo e aqui em material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página do curso, em que você tem o acesso não só ao material escrito, mas também aos slides das aulas, os scripts, exercícios e scripts via Chime. É sempre importante e oportuno falar que as videoaulas elas são sempre abordadas de modo um tanto superficial e que o material escrito irá complementar e consolidar o tema abordado. Vamos lá voltar então para a nossa apresentação e ainda complementar que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa filosofia de propagação de conhecimento, acesse o selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes. Bem, chega-se então à videoaula em que ela passa a ser uma grande cobiça dentre os desenvolvedores de pacotes em R, que é justamente desenvolver um pacote. Na realidade, essa é uma cobiça entre usuários R, de modo que um pacote ele tem a finalidade não só de propagar conhecimento, mas também de otimizar todas as suas funções. Como introdução, nós dizemos que o pacote ele representa uma estrutura de arquivos e subdiretórios, dos quais armazenam os seus códigos em R. Para que possam ser otimizados, isso significa dizer que toda vida que quando você abre um script, e aí você, como ferramentas de trabalho, você pode ter aí diversas funções que você desenvolveu, implementou, carregamento de dados, dentre outras coisas. Ao invés disso, tudo isso implementado em um pacote, automaticamente, quando você o carrega e o torna disponível, carrega e anexa no seu caminho de busca, todas as funções, bancos de dados, etc., estarão disponíveis para você nesse momento. Então você acaba ganhando em termos de otimização e ferramenta de trabalho muitas coisas. Ao invés de estar executando linhas de comando e carregando função a função, tudo isso você faz de uma vez só com o seu pacote. Então, essa é a parte de otimização. A parte de compartilhamento e submissão ao CRAN, ela se remete à forma de você, uma vez que você desenvolveu diversas funções e essas funções são úteis não só para você, mas para uma área específica da ciência, e isso é oportuno compartilhar, então é interessante ser submetida ao CRAN e toda a comunidade ter acesso, não só você, mas como toda a comunidade ela tem acesso a essas funções por meio desse pacote. Além do mais, nós também, na parte de desenvolvimento de artigos, é sempre interessante e as revistas acabam olhando com outros olhos quando você, em seu paper, você tem adicionado como implementação dos problemas que você conseguiu resolver nesse artigo, tem um pacote atrelado como um subproduto desse trabalho. Isso dá uma robustez e não só. Quando você desenvolve uma ferramenta e torna isso mais acessível para o usuário por meio de um pacote,
Isso torna muito mais relevante a sua pesquisa, bem como a propagação dessa sua referida metodologia. Então, o compartilhamento e a submissão ao CRAN, uma outra coisa também é que esse compartilhamento hoje, você não necessariamente precisa submeter diretamente ao CRAN, sendo que você está com um projeto de pacote em construção. Nós vimos nas aulas anteriores a forma de como nós sincronizarmos os nossos projetos ao GitHub. Então, nós vamos ter justamente para esse curso R, nós vamos ter módulos específicos para desenvolvimento de pacotes, em que esse desenvolvimento de pacotes nós vamos mostrar não só como a gente pegar os nossos projetos de desenvolvimento de pacotes, né? Sincronizar ao CRAN, mas também desenvolver as suas páginas, em que a gente pode mostrar um pouco mais o detalhamento de como utilizar as funções do referido pacote, dentre outras coisas. Bem, qual a outra importância que nós temos, além dessas que nós discutimos, sobre um pacote? É bom se observar que toda a estrutura básica que nós temos no ambiente R, quando nós acessamos e utilizamos determinadas funções, todas essas funções, sejam elas nativas, isto é, no ato da instalação do R, bem como as outras funções que nós utilizamos pelos mantenedores ou, na realidade, ou mantenedores ou desenvolvedores de funções, a forma de como nós podemos propagar e utilizar essas funções é por meio de um pacote. Então, toda a base nativa em que nós acessamos determinadas funções, ela estará sempre dentro de um pacote. Todo usuário externo que não seja do grupo de mantenedores do R, também, se nós quisermos disponibilizar estas funções, será por meio de um pacote. Daí a tal importância dessa estrutura como arquitetura para o ambiente R. Tudo que se move por trás no ambiente R, a estrutura que nós temos é justamente de propagação, compartilhamento, são os pacotes. E uma coisa que é muito interessante quando a gente acaba estudando inicialmente, que isso pode entrar em conflito com outras linguagens, é que por mais que quando nós carreguemos, então perceba, quando a gente carrega um pacote, existe uma função no R que para a gente carregar e anexar ao ambiente de busca, a gente usa uma função chamada library. Então a gente pensa que um pacote, pelo fato de estar usando sempre essa função, a gente conceitualmente pode definir um pacote como uma biblioteca. E isso não é verdade. Dentro do ambiente R, diferentemente, por exemplo, no Python, a gente chama isso, os pacotes como bibliotecas. Aqui no ambiente R, a biblioteca ela é um diretório que armazena o conjunto de pacotes, seja ele estando dentro da sua máquina, né? Ou em qualquer outro local. O pacote é aquela estrutura mínima individual desenvolvido por uma determinada pessoa, do qual tem um conjunto de funções específicas para determinado fim. A biblioteca é justamente um diretório que armazena um conjunto de pacotes em que esses pacotes têm funções específicas para determinados fins. Então é bom que se faça esse adendo para essa grande diferença que existe dentro do ambiente R. Bem, então vamos lá. Sem mais, vamos de forma introdutória, lembrando que nós não vamos fazer um aprofundamento de como desenvolver pacotes, porque isso demanda um curso. Uma vez que tem muitas minúcias, tem algumas informações adicionais e algumas estruturas específicas, dentre outras coisas, por exemplo, internacionalizar um pacote, implementar
funções de outras linguagens para um pacote. Então, isso necessita de termos uma sequência de videoaulas para esmiuçar cada um desses pontos, bem como outros, como, por exemplo, desenvolvimento de interfaces gráficas, quando nós queremos expandir a utilização de nosso pacote e que eu sei que determinados usuários ou, por exemplo, determinados pesquisadores que utilizam a ferramenta estatística, por exemplo, ou qualquer outro assunto, ele não necessariamente precisa entender o ambiente R. Eu quero que ele utilize o meu pacote sem necessariamente ele ter esse conhecimento. O que é que eu faço? Então, eu posso criar como alternativa uma interface gráfica em que por trás, na realidade, na frente, eu torno disponível para ele um conjunto de botões, entradas específicas, de modo que ele não precisa digitar linha de comando algum. Então, bem como essa e outras ferramentas que nós podemos agregar a um pacote, nós vamos ver isso especificamente num curso, na realidade num módulo para esse curso R, lembrando que esse módulo é o intermediário. Então o curso R em si ele tem diversos módulos, em que os iniciais é básico, intermediário e avançado, e bem como outros subprodutos, vamos dizer, outros módulos, que dentre eles vai ser o desenvolvimento de pacotes. Então, essa aula é para nós entendermos a ideia de como nós podemos desenvolver um pacote com as estruturas mínimas e que isso possa ser submetido ao CRAN. Então, vamos lá. Nesse caso, o que é necessário para desenvolver um pacote em R? Então, inicialmente, a gente tem o ambiente R instalado em nossa máquina e nós vamos precisar, no mínimo, de 2 pacotes. Para nós fazermos o que iremos apresentar aqui, nós vamos precisar do DevTools e do ROxygen 2. Essa aula também ela será específica usando o suporte da IDE RStudio, mas no material escrito nós mostraremos a vocês que é possível desenvolver um pacote sem precisar da IDE RStudio. É um pouquinho mais complexa, mas é possível. Claro que, em termos de desenvolvimento de pacotes, se você quer se aprofundar, é interessante entender as outras alternativas. Mas, se você quer, no sentido de otimizar, não há por que não utilizar a IDE RStudio, que nos dá uma maior facilidade para a criação. Então, nós vamos precisar dos 2 pacotes, DevTools e ROxygen 2. O DevTools ele vai ser o kit de ferramentas que vai nos dar a condição mínima para criarmos as estruturas básicas de um pacote. E o ROxygen 2 vai ser utilizado para nós escrevermos a documentação desse pacote. São os famosos helps. Então, toda a base que nós temos do ambiente R é que quando você desenvolve um pacote, você mostra basicamente como é que esse pacote é utilizado, que é justamente os helps de ajuda que vai auxiliar as funções, bancos de dados que possam existir dentro do seu pacote. Opcionalmente, mas aqui nós iremos utilizar o RStudio. Para o sistema operacional Windows, nós vamos precisar de uma outra ferramenta que é o RTools. O RTools ele é um executável externo ao ambiente R, em que a gente tem aqui o link, você clica e instala, e aí posteriormente você abre o R, e esse RTools ele vai estar, por exemplo, no seu disco rígido C, em que você tem os executáveis mínimos para poder utilizar e criar a estrutura básica de um pacote. Checar se esse pacote ele não tem conflito com outros pacotes no CRAN, dentre outras coisas. Bem, a documentação, que é no ROxygen 2, ela é toda feita por trás utilizando o LaTeX. Então, se você não quer utilizar,
quiser fazer a instalação do LaTeX, por exemplo, para estatístico e matemático, isso aqui é um editor de texto muito comum, mas para as outras áreas não são. Então, se você não quer instalar necessariamente essa ferramenta de criação de documentações, você pode instalar o pacote TinyText. Esse pacote TinyText lhe dá a condição mínima, ferramentas mínimas para que as suas documentações sejam compiláveis. Mas é recomendável se fazer a instalação. Bem, eu não fiz nenhum procedimento ou experimento tentando desenvolver o meu pacote sem a utilização do LaTeX. Por quê? Porque isso aí já é minha ferramenta de trabalho, então nunca tive problema quanto a isso. Para você instalar, você vai instalar o MikTeX no Windows, usar essa linha de comando para o Linux, mais especificamente para o Ubuntu, e aqui para o Macintosh você instala o MikTeX. Bem, feito isso, nós temos as condições mínimas para iniciar a criação de um pacote. Nós vamos ilustrar aqui na sequência por meio de uma condição, uma estrutura mínima de um pacote, que é justamente essa daqui. A estrutura mínima de um pacote, ela vem com os seguintes arquivos e diretórios. Nós temos dois arquivos logo na estrutura básica do pacote, que é o description e é o namespace. E temos dois subdiretórios, que é o subdiretório R e o subdiretório main. O que vem a ser o description? O description é um arquivo de texto em que ele traz a descrição básica do pacote, o título, na realidade, o título do pacote, o nome do pacote, a descrição, ela traz o nome dos autores, a versão do pacote, que é algo extremamente importante, bem como outras informações, como, por exemplo, a importação de outros pacotes, porque nós precisamos de dependências de pacotes se a gente utiliza funções de outros pacotes. Tudo isso é informado aqui dentro do description. Nós vamos mostrar um exemplo básico desse arquivo na sequência. Esse outro arquivo aqui, que é o namespace, ele está atrelado, se lembram quando nós estudamos ambientes, na realidade, o objeto ambientes no ambiente R, em que um dos ambientes nós falamos do ambiente namespace? Pois é, esse arquivo aqui é o que consegue lhe dar a condição de quais as funções desenvolvidas no seu pacote que podem ser exportadas para o usuário. Ainda mais, quais as funções de outros pacotes que serão importadas para a utilização dentro do meu pacote. É essa estrutura aqui de arquivo que controla essas situações. Quais as funções que eu não quero que o usuário ele veja facilmente, ele observe facilmente. Por quê? Porque são funções que a cada versão que eu for fazendo no meu pacote, elas podem ser alteradas. Então aí não faz sentido eu estar exportando essa função. É como se a gente criasse funções em que ela fosse uma espécie de casca, em que eu quero que o usuário que vai utilizar o meu pacote só percebam essas cascas, essas funções, vamos dizer assim, que são as funções exportadas. Agora, o cérebro do pacote, que são justamente pequenas funções que eu crio e que são chamadas por essa função que é exportada, ela pode passar por algumas alterações. Então, já para tentar me prevenir, para que o usuário já esteja ambientado com uma determinada função e a cada atualização essa função não seja alterada, por exemplo, o acréscimo de argumento ou o próprio nome da função, eu vou deixar sempre essa função aqui exportada, ela nunca será modificada, a parte básica dela, os argumentos, o nome da função, mas por trás, as chamadas que ocorrem no corpo dessa função eu posso alterar
sem problema algum. Então, essas funções também não exportadas é controlável aqui por esse arquivo namespace. E aí a gente fala sobre o cérebro do pacote. O cérebro do pacote está justamente nesse subdiretório R. É onde está todas as funções, todos os scripts criados para a função, para o pacote, em R, estarão sempre disponíveis aqui. Por fim, nós temos o outro subdiretório, que é o subdiretório main, em que esse subdiretório aqui é onde estará a documentação dessas funções. E essa documentação ela será escrita sempre numa extensão de arquivo chamada .rd. É por meio dela que ela automaticamente é convertida para, por exemplo, o HTML e as outras condições, as outras extensões de documentação que o CRAN utiliza. Bem, então essa é a estrutura básica. Nós temos dois arquivos, description, namespace, os subdiretórios R e main. Quando você cria, vamos ver aqui na sequência, é justamente como é que essa estrutura básica ela é criada no RStudio. Como é que nós fazemos isso? Então vamos lá numa visualização. Então aqui nós temos a estrutura básica. Vamos aumentar aqui a qualidade. Vamos pegar aqui, voltar novamente. A primeira coisa que nós vamos fazer no ambiente R é justamente vir em File, New Project. Em New Project, a gente vem em Novo Diretório e vamos no pacote R. Quando a gente clica, vai abrir uma janelinha, a gente digita o nome do pacote que nós queremos e aonde é que a gente quer colocar esse repositório, por exemplo. Então, a gente coloca no repositório, num diretório que a gente quer interno para a criação desse projeto. Depois, só é apertar no botão Criar o projeto. Automaticamente, com esse projeto criado, nós vamos ver que foi criado o projeto R, que na realidade ele está vinculado ao projeto do pacote, em que ele aparece logo no canto superior da IDE, do RStudio, justamente com o nome do pacote, e também a estrutura mínima de arquivo que nós vamos perceber aqui embaixo, que é justamente o description, o namespace, o main e o R. Se você assistiu a aula do projeto RStudio, perceba que aqui também é anexado o .rproj. Olha a importância do projeto RStudio. Quando você fechar o seu projeto e for lá no repositório onde você criou o projeto, você vai abrir o projeto do seu pacote dando um duplo clique no .rproj. O que é que o projeto RStudio ele fará? Ele fará com que restaure todas as condições que você configurou anteriormente na última utilização para o momento atual. Então, isso você tem um ganho extraordinário. E aí você vai perceber, quando você olhar no material escrito, que quando você vai desenvolver a estrutura mínima de um pacote, por trás aqui nós estamos utilizando uma função chamada package.skeleton. Então, essa função por trás você tem que usar no Windows, né? Na realidade, o DOS. Você tem que configurar as variáveis de ambiente para isso. Aqui no RStudio, não. Simplesmente nós instalamos o RTools, usamos os pacotes mínimos, que foi o DevTools e o ROxygen 2, e o procedimento foi esse aqui, basicamente, para a gente ter a estrutura mínima dessas quatro estruturas, 2 arquivos e 2 subdiretórios. Beleza. Feito isso, damos sequência e criamos o nossa estrutura básica de pacote. Criada a nossa estrutura básica de pacote, nós vamos agora manipular esses 2 arquivos aqui. Primeiro, nós vamos para as nossas rotinas. Então, aqui em rotinas, eu vou criar
um código, vamos dizer que estou criando um pacote para ele realizar as 4 operações aritméticas: a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então eu estou criando, na realidade, uma primeira função, em que essa primeira função vai ser justamente aquela função exportável, e que aquela função exportável vai ser a função em que aqui eu vou dar uma condição mínima. Eu vou criar por trás, complementar, mas dentro ainda desse subdiretório R, uma outra rotina chamada auxiliar. Então, em auxiliar é o que na realidade nós temos as 4 funções. Aí o que acontece? Eu não quero exportar para o usuário justamente essas 4 funções. Eu quero que ele perceba apenas a função aritmética. Mas em aritmética é onde eu chamo todas as outras funções. Então, é como se eu criasse aqui uma rotina em que essa rotina é o que ela vai ser como se fosse a casca, o que o usuário vai sempre observar quando ele vai utilizar o pacote, ele vai sempre utilizar a função aritmética. E por trás, lá dentro, é o que eu posso às vezes alterar. Eu não quero que ele solte apenas o resultado da soma. Eu quero que ele escreva um texto no console, eu quero que ele printe um texto, eu quero que ele acrescente alguma coisa a mais. Então, é onde eu posso manipular essas outras funções internas não exportáveis. Mas nós já mostramos a vocês que quando você utiliza, por exemplo, a sequência 3 vezes de 2 pontos, 2 pontos, você consegue acessar essas funções internas. Mas o que é recomendável é de que você não as utilize, porque é justamente uma técnica utilizada pelos desenvolvedores para que eles possam alterar em versões futuras desse pacote justamente essas funções não visíveis para o usuário. Essa é uma das estratégias. Bem, então aí o que acontece? Criei 2 arquivos .r, um é o aritmética, em que ele armazena uma função, e o auxiliar.r são funções auxiliares que tecnicamente eu não quero exportar, fazer com que o usuário, ao carregar e anexar esse meu pacote, ele visualize de forma mais facilmente. Então, ele vai visualizar apenas a função aritmética. Dito isso, então nós temos a estrutura mínima desse pacote, que no caso aqui, o local para inserir aritmética e auxiliar vai ser justamente nesse subdiretório R, em que nesse subdiretório R aqui, nós retiramos aquela rotinas.r, que é uma função básica. O RStudio, ele sempre tem essa estratégia que eu acho muito interessante, que é quando você cria um projeto básico, ele dá um exemplo, uma casca básica com exemplos, para que você entenda e consiga rodar esse pequeno exemplo para você já ter noção do que é que você está fazendo. Só que no nosso caso, nós estamos partindo do zero, então eu apago as rotinas que existem aqui no primeiro projeto, ó, rotinas R, eu apago esse arquivo e crio 2 arquivos que foi do meu interesse, aritmética.r e auxiliar.r. O que vai acontecer agora é justamente nós editarmos as estruturas básicas do pacote. A primeira vai ser o description. Então, aqui em description, eu tenho a descrição básica do meu pacote, em que aqui eu tenho o nome do pacote, o tipo, porque antes a gente tinha outros tipos de estruturas, não de pacote, mas isso era utilizado mais em condições internas. Hoje, basicamente, para quem vai desenvolver e submeter alguma coisa ao CRAN, o tipo é packages mesmo, o título, a versão, que é algo muito importante, e aí nós temos justamente na página bendavid.github.io, lá na seção em projetos, nós temos um dos projetos que é meu pacote R, e a gente discute bem
qual a importância da versão. Então, pela versão, você basicamente consegue saber se o pacote ele é um projeto que está em desenvolvimento, se houve algum bug. Como é que você consegue perceber isso? Justamente pela versão. E lá a gente descreve mais detalhes, bem como nós descreveremos na introdução. Na realidade, na introdução básica é só essa descrição, de fato, sobre a estrutura mínima de um pacote, mas lá no módulo em desenvolvimento de pacotes do curso R, nós faremos isso em detalhes. A data de quando o pacote ele vai ser submetido ao CRAN, o autor, o mantenedor, porque você pode ter mais de um autor, e o mantenedor, que é aquele com o qual o CRAN irá fazer as comunicações, será sempre com o mantenedor. Se você percebeu algum bug, o que é que você faz? Vai lá na página específica do pacote, que está disponível no CRAN, e entra em contato com o mantenedor. Aí aqui nós temos o description, que é a descrição básica do pacote, a licença, o encode, que é a forma, que é a codificação de como o pacote foi desenvolvido, e aqui o R-Oxygen, que para quem está utilizando o R-Oxygen 2, ele acrescenta essa linha em description. Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora, no passo seguinte, é justamente abrir o arquivo namespace. Abrindo o arquivo namespace, ele vem basicamente com essa linha de comando. Essa linha de comando significa dizer que todas as funções que são desenvolvidas no seu pacote, que está lá naquele subdiretório no subdiretório R, ele será exportado. Mas, como eu falei para vocês, eu não quero exportar todas as funções. Lembrando, se você vai exportar todas as funções do seu pacote, todas as funções precisam ser documentadas. Então, você tem que documentar uma a uma, tá? Nesse caso, nós não vamos utilizar essa documentação, essa linha de comando que ela já é inserida, vamos dizer assim, por padrão, quando você cria um projeto de pacote no RStudio. Nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deletar o arquivo namespace e nós vamos deixar o pacote R-Oxygen 2 criar não só o namespace, mas como também as documentações para as funções do nosso pacote. Então, nesse caso aqui, inicialmente, esse passo ele é muito importante, que é justamente a configuração que nós vamos fazer com esse pacote aqui, o R-Oxygen 2, no RStudio. Como é que nós vamos configurar? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, deixa eu melhorar aqui a qualidade, vindo aqui em More, em Build, que é justamente na parte de construção, nós vamos vir aqui em Build e em Configurar as ferramentas de construção, tá? Vindo aqui, nós vamos e clicamos, né? Ao clicar, a gente vem nessa opção em Build Tools e nós vamos pedir para que se gere. Além de nós utilizarmos o DevTools, nós vamos pedir para que se gere a documentação utilizando o R-Oxygen. Feito isso daí, nós vamos clicar justamente nessa opção. Clicada nessa opção, nós vamos marcar todas as opções que serão utilizadas com o R-Oxygen. Significa dizer que se a gente atualizar, checar, fizer reinstalação, uso dos vignets, namespace, qualquer alteração, o R-Oxygen será acionado. É isso que nós estamos dizendo aqui, tá? Então, todas as opções foram marcadas e nós damos OK. Feito isso, a gente clica em OK e estamos prontos para utilizar justamente as alterações do arquivo namespace e da documentação. Então, como é que nós vamos criar a documentação?
eu vou mostrar aqui, inicialmente, como é que a gente cria uma documentação básica. Então, sem utilizar o R-Oxigênio, a forma de nós criarmos uma documentação básica, deixa eu voltar aqui, nós vamos aqui em File, New File, e aqui nós temos R-Documentation, ó. Então, aqui é onde você tem um arquivo básico, você digita o nome da função que você quer, no caso o meu seria aritmética apenas, e eu venho aqui, digito aritmética, e ele me mostra uma estrutura básica de documentação em que a gente descreve não só a descrição básica do arquivo, mas não a descrição básica da função, mas como também como utilizar, quais são os argumentos. O mesmo help padrão que ocorre nas outras funções vai ocorrer aqui também no nosso caso. Então aqui, desde a última parte, a gente pode ter referências, exemplos, etc. Essa forma, literalmente, ela é uma forma, a gente aparentemente pensa que a escrita aqui é realizada em R, mas não é. O ponto .rd é uma extensão específica de texto, para documentações que existe justamente no ambiente R, e com essas configurações mínimas e esses comandos mínimos que nós temos aí, ela é formatada para HTML automaticamente quando você vai criar a extensão tar.gz, né? Que é justamente para construir o pacote. E aí, nesse caso, o que acontece nessa situação é justamente a criação. E nesse caso aqui, nós não vamos utilizar essa documentação básica. Nós já fizemos a configuração anteriormente utilizando o R-Oxigênio e assim será feito. Então, a documentação básica, para que a gente possa ver, ela é dada dessa forma aqui, ó. Eu tenho o nome do pacote, aqui são os apelidos básicos que nós temos, a função que nós vamos utilizar. Então, essa é a descrição básica, aqui é a continuação. Só que nós não vamos utilizar essa forma. Nós vamos utilizar o pacote R-Oxigênio. Então, percebam comigo. O que é que aconteceu? Quando nós vamos criar as nossas funções, nós temos funções, como nós já falamos anteriormente, nós temos funções específicas que nós queremos exportar. A função que nós vamos exportar, a gente automaticamente já teria que criar uma extensão .rd de mesmo nome dessa função para criar a documentação dessa função. Essa documentação é feita e inserida lá no subdiretório main. No nosso caso, veja como é interessante o pacote R-Oxigênio. Toda a nossa estrutura, quando eu utilizo o R-Oxigênio 2, ele será feito totalmente no arquivo .r. E esse arquivo .r está lá no subdiretório R. Então, o que é que vai acontecer? Esse arquivo aqui, que é justamente o .rd para uma determinada função, ele será criado justamente por essas linhas de comandos que nós vamos fazer no .r. Então, esse aritmética, ele foi escrito justamente essa função, justamente no arquivo aritmética.r, lá no subdiretório R. Aí o que é que vai acontecer? O R-Oxigênio, ele sempre vai entender que quando você inserir o símbolo do comentário na primeira linha de execução, né, que é o hashtag ou o jogo da velha, e uma aspa, significa dizer que essa estrutura básica aqui é o que vai desencadear a criação do .rd para esta função. Então, esses comentários, nós vamos conseguir executá-los como se fosse um script R normal, porque nós temos, por condição mínima, né, de sintaxe do próprio ambiente R, quando você inicia uma linha de comando e ele é por jogo da velha, é um comentário e ele não é executado nem avaliado. Então, nessa situação,
O R-Oxigênio 2, como sacada, fez: vamos acrescentar uma aspa e, além dele ser comentado, o R-Oxigênio 2 vai conseguir captar e, por meio desses comentários básicos aqui, que tem uma sequência lógica, a gente cria o ponto RD da função. Então, basta simplesmente você construir a documentação do R usando o próprio script.R. Então, essa sacada foi genial para, inclusive, o R-Oxigênio 2 também é um dos pacotes desenvolvidos pelo grupo lá do RStudio. Então, aqui, a primeira linha, ela será sempre o título, na realidade, a descrição básica do pacote, vai ser essa. Esse code aritmética aqui é justamente o que é que a função faz. E esses parâmetros aqui, arroba, né, param, é justamente os argumentos da função, que é o argumento A, B e OP, que é a operação matemática a ser realizada. E esse return aqui, examples, import, import from e export, isso aqui é interessante vocês visualizarem, que a gente vai documentar muito bem isso no material escrito para que vocês possam entender. Tendo dúvidas e querendo mais informações, você pode acessar o próprio manual do R-Oxigênio 2 lá no GitHub, que tem muito mais detalhes. Então, essa última linha aqui, export, significa dizer que essa função aqui será exportada e ela será inserida no namespace. Por isso, mais uma vez, quando vocês vão utilizar o R-Oxigênio 2, vocês podem deletar o arquivo namespace e todos os arquivos que tiverem no subdiretório main, porque quem vai se encarregar de criar a estrutura do arquivo namespace e os pontos RDs vai ser justamente esse pacote com as linhas de comando que nós vamos utilizar no nosso script criado lá no subdiretório R com as funções que nós criamos lá. Ah, eu quero que a aritmética seja exportada. Então, se eu quero que a aritmética seja exportada, eu vou colocar a sequência de linhas de comando que o R-Oxigênio vai entender para que ela seja exportada. Então, feito isso, você vai observar que auxiliar ele não vai ser alterado, porque eu não quero que aquelas funções sejam exportadas. Aquelas que vão chamar justamente divise, multi, soma e subtrai. Então, essas daqui eu não quero que o usuário perceba. Significa dizer que ela não será documentada. Não será documentada porque a minha função, na realidade o meu pacote, bastará você entender apenas a aritmética, que é a função que eu quero que o usuário utilize. E aqui eu descrevo tudo o que é necessário para você utilizar essa função. Então, uma vez essa função aqui alterada, eu vou agora apagar esse arquivo aqui, helprotinas.rd. Vamos aqui na sequência. Então, apagando o arquivo namespace, perceba que agora eu vou deletar esse arquivo e vou deletar esse arquivo porque eu alterei aqui a aritmética. E a aritmética eu inseri todas as linhas de comando que o R-Oxigênio 2 vai ler e ele vai justamente criar um arquivo namespace e a documentação de ajuda para as funções que eu quero que sejam exportáveis. Então, ao final, o meu projeto terá apenas esses arquivos e diretórios. Então, eu só vou ter o description, o R e o main. Aí, o que é que vai acontecer? Ah, então a gente já está pronto para submeter isso aqui ao CRAN? Não. O que a gente vai fazer agora é construir o pacote. Ou seja, quando a gente for usar o botãozinho Build, que ele vai construir o pacote, como lá na configuração inicial do RStudio, nós fizemos a alteração de que quando o botão Build, lá, não sei se vocês perceberam, né? Mas quando a gente pede para o botão Build ser acionado, o R-Oxigênio 2 entra em ação. Então, é o que vai acontecer aqui agora na sequência. Vamos maximizar aqui, deixa eu pausar. Deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma melhor nitidez.
E vamos lá. O que é que vai acontecer? O nosso arquivo está apenas, quer dizer, a estrutura do nosso projeto está apenas com aqueles arquivos que nós falamos anteriormente. E agora eu vou instalar, usar essa função install e restart. Automaticamente o que vai ser feito aqui é justamente construído, checado e verificado as condições mínimas do seu pacote. Percebam que agora, o que é que aconteceu? O Aritmética RD não existia, porque nós tínhamos deletado, ele agora é acionado, ele é criado justamente no pacote, no subdiretório main, e quando eu vou aqui na estrutura mínima, perceba que quando eu mostrei a vocês anteriormente, o namespace não havia sido criado, e o que estava aqui dentro do diretório, do subdiretório main, não tinha nada, e foi criado o Aritmética RD. Ele foi criado porque eu queria que ele fosse exportado. Aqui eu não vou ver, não sei se vai ser aberto, né? Não vai, mas a gente vai perceber que internamente no namespace, aquela linha de comando automaticamente ela será alterada. É claro que a gente tem todo um detalhamento para trabalhar nesse diretório namespace, que aqui para esse momento, como a gente só quer fazer uma introdução ao desenvolvimento de pacotes e mostrar para vocês que de fato é simples utilizando o RStudio, vocês vão perceber em detalhes, quando nós tivermos um módulo específico para desenvolvimento de pacotes, todo o detalhamento esmiuçado de cada uma dessas estruturas, bem como estruturas adicionais que nós teremos para melhorar esse pacote. Então, fazendo a instalação básica, né, que é o install e restart, a gente acaba construindo por meio do ROxygen essas duas estruturas aqui, né, ó, que era anteriormente nós tínhamos o namespace, nós apagamos porque foi o namespace criado inicialmente para o projeto, que é apenas um exemplo. E o help que estava aqui, eu apaguei também esse arquivo e foi criado justamente o aritmética.rd, que é a documentação que vai descrever a funcionalidade justamente da função exportável do nosso pacote, que era a função aritmética. Então, feito isso, agora o que nós vamos fazer por fim, uma vez que nós já criamos a estrutura mínima, agora nós vamos checar o nosso pacote. Checar o nosso pacote significa dizer que o R vai fazer, a gente pode ter uma checagem profunda ou uma checagem simples, mas inicialmente aqui o que nós vamos fazer é justamente vir aqui em Tools. Vamos lá. Em Tools. Global Options. Em Global Options, nós vamos vir aqui em Packages, Development, e aqui uma coisa que é interessante é o seguinte, ó, essa configuração aqui, eu penei muito quando eu começava a utilizar o desenvolvimento de pacotes usando o RStudio, porque quando ele cria o projeto do pacote e você vai fazer a checagem, se ocorrer tudo ok, ou seja, não tiver erro nenhum, o que é que ele faz? Os arquivos básicos que a gente consegue verificar a lista do que é que foi realizado, do que é que foi feito, se ocorrer tudo ok, com essa opção acionada, ela será apagada, que é justamente os arquivos do que a gente chama do RCMD check. É justamente quando ele vai verificar se tem algum problema no seu pacote. Aí ele solta diversos arquivos. Por exemplo, tem um arquivo que ele solta, um .log, que é onde você consegue verificar tudo o que foi feito. Se você deixa isso aqui acionado, quando ocorre a finalização que deu tudo ok, ele apaga. Mas nós queremos em detalhe tudo o que o RCMD check vai nos proporcionar. Então, a gente desabilita essa opção. Desabilita essa opção e aperta Apply. Depois, OK.
Feito isso, nós vamos agora em More. E em More nós vamos em Configure Build Tools. E aí tem uma outra coisa que é interessante aqui agora. Nessa linha de comando do RSM-Check, a gente acrescenta uma linha adicional, que é esse scran. Significa dizer que ele vai pegar o seu pacote, vai verificar todas as configurações básicas que existem para saber se código, etc., não há algum problema. E depois ele vai verificar lá no CRAN com todas as funções dos pacotes que estão disponíveis lá no CRAN. Se, por exemplo, não tem um pacote com o mesmo nome do seu, se já não existe funções com a mesma coisa, se, por exemplo, ele consegue detectar também se copiou, colou um código de outro, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está fazendo. Então, ele consegue verificar o que pode haver de conflitos com os pacotes que estão lá no CRAN, com o seu, bem como as coisas internas. Por isso que a gente usa o acréscimo dessa linha, desse comando, que é o scran, para ele rodar o RSMD-Check. Quem não usa o RStudio é muito ambientado o que é que significa o RSMD-Check. Pronto. O que é que vai acontecer por trás? Nós vamos clicar nesse botão e o RSMD-Check, que ele é da ferramenta lá do RTools, vai ser acionada e seu pacote será construído. Então aí, o ROxygen irá trabalhar juntamente. Aqui a gente vai vendo todas as descrições básicas, ele vai fuçando todo o pacote, é isso que é fascinante do ambiente R. Então ele vai verificando tudo que pode haver de conflito, verificando seus exemplos, se está tudo ok, se o tempo de execução não é problema, e aqui ocorre nenhum problema quanto a erros, warnings e notas, ó. Então nenhum problema, ó. Então nosso pacote está ok, o RSMD-Check. Significa então dizer agora, nesse caso, que nós temos, com aquela opção que nós desabilitamos para apagar, a gente consegue ver esse subdiretório que está no mesmo repositório onde nosso pacote está, que é justamente meu pacote.rcheck. Aqui dentro a gente vai ver, a gente consegue ver documentação, que é justamente o manual do nosso pacote, e as outras, os arquivos que eu falei lá, o .log, bem como outras coisas. Isso daqui, então, significa dizer que nós estamos com a nossa estrutura mínima de pacote para poder fazer a submissão. Feito isso daí, veja aqui também, um outro arquivo foi criado. Com esse RSMD-Check, nós criamos um outro arquivo, que é justamente o arquivo .tar.gz. Significa então dizer que quando você quiser avaliar internamente um pacote, você sempre vai avaliar pegando esse arquivo aqui que você consegue visualizar lá no CRAN, o tar.gz do pacote. Por exemplo, para complementar isso que eu estou falando para vocês, eu venho aqui. Existe um pacote que eu quero verificar, que é o Mid-Range MCP, que é um pacote desenvolvido por nós. Se nós colocarmos aqui no Google mesmo Mid-Range MCP Packages, ele já me mostra a página que esse pacote está no CRAN. Então, eu venho até aqui e onde é que eu vou pegar o tar.gz desse pacote? Aqui, ó, justamente nos downloads. Então, você tem que pegar o package source dele, ó, que é justamente o tar.gz. Não adianta você pegar o .zip ou o .tar.gz, que esses daqui são compiláveis para o Windows e para o Macintosh. Você tem que pegar o pacote, o package source, que é justamente o compilável para Linux. É esse que você vê todo o mecanismo de como esse pacote está desenvolvido, que é o .tar.gz. É sempre assim, não tem mistérios. Então, voltando para nós finalizarmos, nós já estamos prontos agora com tudo ok
para enviar e submeter o nosso pacote para o CRAN. Bem, feito isso daqui, nós vamos na sequência e nós vamos usar, existem diversos mecanismos, por exemplo, o DevTools ou o pacote UseThis, ele tem mecanismos que já faz esse envio automático. Eu prefiro vir por aqui, que é justamente clicar justamente no Submit, que isso aqui é uma página do CRAN, em que aqui a gente coloca o nosso nome, o e-mail, comentários opcionais e faz o upload do ponto .targz. Feito isso daqui, nós vamos ver agora em vídeo o que é que vai ocorrer, né? Ó. Então, nós vamos lá no Submit. Deixa eu só melhorar aqui, né? Ó. Nós vamos no Submit, eu coloco o meu nome, coloco o e-mail. Esse e-mail, geralmente, quem for enviar tem que ser o mantenedor. Browse, justamente que eu vou procurar o TarGZ. Tá aí, ó, o TarGZ. Vou anexado no TarGZ, ele já envia também aqui, ó, a versão, né, ó, que é o 1.0, primeira versão. E ele vai fazer perguntas básicas, se eu fiz o procedimento básico de construção, se lá na descrição tem um mantenedor. E aí na página seguinte, ele pega informações básicas que estão lá no description para poder acrescentar aqui, ó. E aí, tanto ok, eu submeto. Feito essa submissão, eu vou receber um e-mail e esse e-mail ele é automático e eu preciso confirmar clicando no link para validar essa confirmação, para saber se eu, de fato, que mandei naquele e-mail, sou eu realmente, né? Então, eu venho aqui, vou só voltar aqui, ó. Eu venho aqui, clico nessa opção, eu acabei não apertando, porque se eu apertasse, clicasse, ele iria ser avaliado. Então, isso aqui era apenas um protótipo. Eu clicava aqui e receberia a informação dizendo que o pacote seria avaliado. Veja, até o pacote ser submetido, como nós temos uma demanda muito grande hoje de submissões, isso aqui gira em torno de uma semana para que o pacote esteja disponível, se não houver erros. Bem, outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, aqui já é finalização, é que se vocês... aqui a ideia foi toda escrita em português, mas a base de todo o pacote ele é escrito por padrão em inglês, mas nós temos como especificar, se a gente quiser escrever um pacote totalmente em português, isso é permissível, mas se a ideia é propagação, é melhor deixar ele no padrão, que é em inglês, e se você deseja internacionalizar, isto é, fazer a tradução para outros idiomas, ao invés de você fazer outro pacote, nós temos ferramentas específicas no desenvolvimento de pacotes, funções na base do próprio R, que nos dá essa permissão de que ele consiga detectar o seu sistema operacional, por exemplo. Então, detalhes como esse, dentre outras coisas bem interessantes que vai surgir no desenvolvimento de pacotes, no módulo em desenvolvimento de pacotes, nós vamos ver isso em detalhes. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.